Pronto, perfeito. Então, comecemos aqui. Certo. Então, de acordo com o conteúdo, né, da última aula, né, a gente falou sobre a questão do... Deixa eu te tirar aqui a transcrição, né, porque eu acho que isso não... Parar a transcrição. Pronto, isso consome. Pronto, agora sim, tá? Então, como a gente já tinha conversado, né, na última aula, uma aula que por si foi, digamos, bem substancial, né, porque a gente conversou sobre a questão do grupo SO3, que é a representação matricial, né, de subespaços invariantes associados a cada movimento que uma articulação no robô pode ter. E posteriormente falamos da expressão daquelas matrizes usando notação exponencial e fizemos uma operação inversa ao exponencial, que seria o logaritmo, né? E por aí terminamos elaborando um algoritmo, né? No MATLAB, que permitiria calcular justamente o ângulo associado a uma matriz de rotação, que nesse caso é um elemento do grupo SO3. Aí então terminamos fazendo, né, o algoritmo, né? Na verdade, hoje o que que eu quero? Eu não quero trazer assunto novo, na verdade. Eu quero, na verdade, testar isso aqui. Testar isso aí no MATLAB e no VREP, né? Que seria a ferramenta que a gente escolheu para testar o comportamento desses algoritmos. Inicialmente, temos aqui, né, uma cena, né, que, se eu não estou errado, já mostrei inicialmente, né? Aqui temos o robô UR5, né? Esse aqui. Isso aqui embaixo, né? Certo? O único que eu fiz foi que colocar uma textura com uma certa transparência para que vocês possam observar aí as juntas, né? E ao mesmo tempo também deixei, né, visíveis as juntas, né, para que a gente possa enxergá-las melhor, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei a junta, eu posso ocultá-la aqui, nas camadas de visibilidade, né? Então, isso foi o que eu fiz com esse robô que vocês estão vendo aí em tela, né? Com que objetivo é isso? Para que a gente possa imaginar, né, o subespaço invariante, que seria, em outras palavras, o eixo sobre o qual você executa a rotação, pelo menos quando a gente está falando de articulações de revolução. O UR5 é um robô de cinco juntas de revolução, bom, seis, né, na verdade, porque a sexta não está sendo mostrada aqui, né, mas a gente poderia dizer que temos 6 graus de liberdade aqui. Temos uma, duas, três aqui, quatro, cinco. E a sexta está pequenininha aqui, mas dá para ver. Isso aqui. Então temos 6 juntas, logo a gente espera, pelo que a gente calculou, a fórmula Grobol, né, deveria ter 6 graus de liberdade, certo? Perfeito. O que a gente quer fazer hoje, então? Primeiro, vamos testar esse algoritmo aqui, verificar que ele funciona, que de acordo com todo o arcabouço teórico, né, que a gente utilizou na aula passada, a gente possa realmente, a partir da confecção desse algoritmo, poder estimar, né, o ângulo ou a matriz de rotação, né, associada a certo movimento. Então, vamos fazer primeiramente um pequeno algoritmo, né, usando o que a gente já sabe, né, de matrizes de rotação, né, e vamos especificar logo uma estrutura rápida aqui, um algoritmo rápido que nos permita gerar uma matriz de rotação a depender do eixo com o qual a gente quer fazer a rotação, né. E, evidentemente, né, na última aula a gente já como tentando se posicionar aqui, né, na última aula a gente falou, né, que se eu tenho uma matriz de rotação com relação ao eixo Z por um ângulo θ, isso seria o mesmo que cosseno, né, de θ, né, seno de θ, zero, aqui seria menos seno de θ, cosseno de θ, zero, e aqui seria 0, 0, 1. Isso
porque é uma rotação ao redor do eixo Z, né? Então, eu tenho aqui X, Y, e aqui tenho Z, né? Então, se eu faço uma rotação ao redor disso, a matriz que representa isso por um ângulo θ é essa matriz aqui. Se for ao redor de X, por exemplo, né, por um ângulo θ, então seria o quê? Seria deixar fixo, né, o eixo X, né? Nesse caso teria que ser 1, 0, 0, 0, 0, e aqui seria o quê? Cosseno de θ menos seno de θ, cosseno de θ, perdão. Coloquei aqui errado uma coisa, aqui é seno de θ, né? É somente pegar essa submatriz e deslocar, né? Então ficaria cosseno, seno, menos seno e cosseno de θ, né? Então aqui está a matriz que se encarrega de fazer a rotação no plano, né? Que seria nesse caso perpendicular ao eixo, né? Ao eixo de rotação. Nesse caso, o eixo de rotação aqui é x, né? E evidentemente para y, pues seria r seria o quê? 0, 1, 0, né? E aí eu vou dividir, né, a minha matriz estrategicamente nesses 4 componentes, né, deixando então o eixo y tem gente entrando aqui. Boa noite, tudo bem? Tá me escutando? Aqui seria cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Pronto. Boa noite. Bom, tá me escutando ou não? Estou sim, professor. O senhor está me escutando? O microfone deve estar. Tem certeza que está ligado esse microfone? Eu não tô escutando vocês, por quê? Será que sou eu? Mas não, aqui tô escutando. Ah, certo. Mas quem que entrou agora? Ah, é Tiago, né? Você tá... Eu não tô escutando você. Está me escutando, professor? Não tô conseguindo ouvir você, viu? Você tá me conseguindo escutar? Tinha mensagem aí dizendo que você está conseguindo escutar. Tem uma sala aqui de um chat, né? Você pode escrever por aí se você está me escutando, tá? Escreve aí. Vem aqui. Bom, Aqui, não. eu não tô escutando, viu, Tiago? Se você tá falando, eu não tô lhe escutando, viu? Eu tô vendo que aqui que você tá falando, mas eu não tô escutando você. Bom, então continuando, né? Então eu vou utilizar essas matrizes aí, né? E a ideia agora seria implementar essas matrizes de transformação aí, né? Então comecemos por um novo script aqui, né? Vamos criar uma função em MATLAB r igual, ele vai me retornar r como se fosse uma matriz de rotação. Eu vou chamar de ângulo. Eu quero passar o ângulo e que ele me devolva um elemento de SO3 em maiúscula, que significa o quê? Uma matriz, né? Então, se eu estou no grupo SO3, é porque eu estou falando de uma matriz de rotação, né? E o ângulo, pues, vai ser o ângulo θ que eu vou passar, né? Então, eu vou chamar de ângulo, o parâmetro, né? Que representa a quantidade do ângulo, né? E o eixo, né? E finaliza aqui. Como é que eu vou fazer isso, então? Se, vamos colocar aqui, se, né? O eixo for igual a
X, então me entregue R igual a uma matriz que seja da seguinte maneira: 1, 0, 0, ponto e vírgula aqui, 0, aqui vai ser cosseno de um ângulo, né? Só que o ângulo eu posso passar em graus e vou transformar em radianos, né? Então eu posso colocar multiplique por π e divide por 180. Esse π é uma constante do MATLAB, né? Aí depois eu venho aqui cosseno menos seno, né? De que do ângulo vezes π dividido 180. Pronto. Ponto e vírgula. Aqui, 0. Seno. É a mesma estrutura aqui, o seno do ângulo e cosseno. Isso. Pronto. E aí está a nossa matriz R. Pronto. Né? Podemos colocar else if eixo por igual a y, né? Então, ele tem que me entregar uma matriz parecida a essa, né? Só que agora deixando o eixo, né? Vamos colocar aqui aqui seria 0, aqui seria 0, vou só ajeitar aos poucos aqui. E aqui depois tem que ir 0. Aqui tem que ir 1 e aqui 0. E pronto, e aí está. A matriz com rotação ao redor do eixo Y. Nesse caso, Y seria como se fosse meu espaço, subespaço invariante, né? E aqui faço a mesma coisa, só que agora, caso contrário, que seria o que resta, seria rotação ao redor de Z, né? Então, se eu coloco X, faz isso, se coloco Y, ele fará isso, me devolverá isso aqui. Caso contrário, se eu colocar aqui Z ou qualquer outra coisa, ele vai me devolver isso aqui, né? Uma rotação ao redor, perdão, vai me devolver uma outra matriz, que eu vou fazer aqui agora, que vai ser com relação ao eixo Z, né? Então aqui colocou isso, né? Colocamos 0 aqui. 0 aqui, ponto e vírgula, colocamos 0, 0 e 1. Pronto, e aí está a matriz, né? Uma matriz com rotação aqui ao redor de X. Ao redor de Y. E ao redor de Z. Pronto, está feito. Salvamos com o mesmo nome na mesma pasta e pronto, né? Vamos ver como que funciona isso então. Vamos supor que eu quero R igual a 3, né? E eu vou colocar aqui um ângulo 30 em graus, né? Porque eu vou transformar lá internamente em radianos. E vou colocar aqui C. Aí ele me devolver isso aí, certo? Cosseno de 30, né? 0,86, meia tal, raiz de 3 sobre 2, né? E seno de 30, evidentemente, é 1 sobre 2, 0,5, né? E aí está, né? Confirmado isso, né? Então, se eu coloco isso mesmo, se eu criar ao redor de X, aí fica assim. Se eu coloco ao redor de Y, pois então ele ficará assim. Ou seja, minha articulação, ela deve ter, estou assumindo, né, que deve ter um grau de liberdade, né? Já seja em X, Y, Z, do tipo revolução, né? Só que aí o eixo vai definir também a matriz, né, de rotação. Bom, isso é a primeira coisa, né? Temos já uma estrutura aí rápida, uma estrutura assim, bem simples, rápida, para a gente calcular essa matriz de rotação. A outra coisa agora é o que? É testar, né? Isso, de alguma maneira, testar isso aonde? Aqui, no VREP, né?
essa estrutura aqui. Bom, duas coisas que eu tenho que falar com relação ao VRAP, não, Coppelia Sim, né, na verdade, que o Coppelia Sim hoje é a mesma, era o que antigamente era o VRAP, né, podemos dizer que é a mesma coisa, só que quando virou Coppelia Sim, muitas coisas mudaram no ambiente gráfico. Essa é a primeira coisa que eu tenho que falar, né? Esse aqui, por exemplo, é um arquivo velho que eu tenho aqui. Ele foi feito no VRAP, né? Só que quando mudou para Coppelia assim, obviamente ele é como se a versão tivesse sido atualizada para umas melhoras, né? Logo, então, o arquivo que eu tenho aqui ele é de uma versão velha. Isso não significa que não vai abrir. Não, abre também na versão nova. Só que mudaram algumas coisinhas que tornaram, digamos assim, a maneira de trabalhar com o Coppelia Sins, entre parênteses, VRAP, diferente, certo? Tornou isso diferente. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, né? Salientar algumas coisas que no arquivo em si, o arquivo que vocês têm aí no Schoology, já não vai ser, digamos assim, tão parecido com a versão antiga, né? Agora vai ter que mudar alguma coisa, né? Esse robô aqui, que já mostrei para vocês, esse aqui, né? O que que a gente tem que mudar nele? Bom, inicialmente, a gente vai trabalhar aqui com MATLAB, né? Comunicado via uma API, né, remota, até enviar os comandos aqui ao Coppelia. Assim, para a gente enviar esses dados, a gente utiliza uma API, né, como se fosse uma biblioteca que permite enviar dados de maneira síncrona, né, do MATLAB para o VRAP. Pronto, e é isso aí, né? Então, se estabelece uma comunicação síncrona, né? E aí, o que que eu faço, então? Vem aqui tem esse ícone aqui do script, né, que está ao lado da cena 1, né, e vem todos esses comandos aqui, né. Geralmente eu colocava isso aqui, esse comando aqui e esse comando aqui, certo? Só que isso já não é mais necessário, né. Na versão nova, isso já não é mais necessário colocar aqui. Então, eu vou somente comentar, não vou apagar para que você lembre que isso aqui, na verdade, não precisa estar aqui. A linguagem de programação que vocês estão vendo aqui é chamada Lua, né? É uma linguagem de programação assim, tipo Python, tipo, é uma linguagem para elaboração de scripts, né? E aqui você utiliza muito no Coppelia assim. Só que, obviamente, a gente não vai utilizar diretamente o Lua, né? A linguagem de programação. Não, a gente vai utilizar MATLAB. E tudo que a gente fizer no MATLAB vai enviar para aqui, para o Coppelia assim. Só que mesmo assim a gente vai ter que modificar umas coisinhas aqui que estão em Lua, né? E essa é simplesmente o quê? Isso que está aqui também já não precisa, né? Esse método aqui é o método que regula, né, os dados associados à atuação, né? Atuação no ambiente. Boa noite. Tem mais gente aqui que chegou, certo? Então, aqui você tem o sistema que permite, então, gerenciar os dados que vão direto para os atuadores, né? Então, cada ação executada no Coppelia assim, de alguma maneira, está regulada por isso aqui, por esse método, né? E isso aqui que é a função de inicialização, né? De abertura, né? Da cena, né? E então, evidentemente, no passado, né? Não muito próximo, no passado, perdão, bem próximo, na verdade, porque essa versão mudou recentemente. Isso aqui era utilizado, agora já não é mais. Então, eu comento isso aí e fecho. Pronto. Agora, o UR5, ele já vem com um script, né? Tirei isso aqui. Ele geralmente vem com um script, né? Olha aqui, eu vou mandar ele para aqui. Ele vem com um script. Você abre e ele já vem com um script aqui já pronto, entendeu? Esse script aqui é por quê? Vamos lá, eu vou pegar isso aqui e vamos fazer o seguinte. Porque eu não quero apagar esse robô porque ele já tem aqui as juntas e tudo visível, né? Para não ter que refazer tudo de novo. Quando você pega o R5 pela primeira vez, né? E coloca aqui como apareceu aqui, então você vai notar, né? Evidentemente que ele tem as 6 juntas também, né? Mas ele tem um script, né? Esse script é o que a gente vai modificar, né? Então, eu vou apagar ele, que isso era só demonstrativo. Esse script está aqui também, né? Aí, o que que acontece? Esse script vem com tudo isso, certo? Se eu executo isso aqui, ó,
Ele está me dizendo que tem um erro aqui, inclusive. Esse erro é produzido porque... A ver, deixa eu ver. Bom, evidentemente, isso aqui, como é uma versão antiga, né, não vai funcionar direitinho nessa versão mais nova. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Pega esse script, apaga essa função aqui, certo? E apaga o conteúdo da função syscall_action, né, actuation, e aqui também apaga isso. Pronto. Fechou? Vamos ver. Ficou assim, né? Na função, aqui no script principal, né? Essa função aqui, sysremote API start, né? 19.999, a gente vai colar aqui, na inicialização do robô. Do jeito que está aí, agora já não tem mais erro, pronto, e ficou assim. Uma coisa bem mais simples, e basicamente isso que a gente vai fazer, né? Bom, mas agora vem outro detalhe, né? Detalhes que são importantes para trabalhar com VRAP. Cada junta, a gente analisou, inclusive, em uma aula por aí, falando de restrições cinemáticas e tal. Eu mostrei que cada junta ela vem com uma posição, né? Quando é de revolução, em degraus, né? Degrades aqui, ó. Então você já assume que a posição que você tem que dar para essa junta deve estar em graus, não é radianos. Aí você vai e diz, ah, não, então pronto. Então vamos numa clave e vamos fazer uma aplicação que me mande os ângulos já em degraus, né? E não em radianos, né? Bom, aí temos que ser bem cautelosos. A mudança dessas, o problema é ter que trabalhar com dois programas diferentes, MATLAB e VRAP, sempre traz à tona alguns questionamentos relacionados com unidades, né? Então aqui, ó, primeira coisa, antes de passar para a segunda, né, que eu falei que ia falar duas coisas. A primeira é todas estas questões relacionadas com VRAP, mudança de versão, atualização. E estou ainda nela. Então, uma das coisas que podem ser resolvidas bem cautelosamente é aqui, entrar no manual do usuário, né? Manual do usuário, deixa eu ver aqui, eu mostro para vocês. Manual do usuário. Deixa eu fechar isso aqui melhor. Aqui, manual do usuário, né? Espera aqui, boto aqui que fica melhor. Ah, tá. Manual do usuário, né? Então você abre o manual do usuário, vai aparecer uma coisa como essas, né? E aqui, onde diz escrever código e tudo relacionado com Coppelia Sins. Aqui na parte aparece API Framework, né? É onde ele fala um pouco sobre as API que ele utiliza, né? Para se comunicar tanto com o próprio Lua como com outras aplicações externas. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com aplicação externa ao Coppelia Syn, que nesse caso é o MATLAB, né? E aqui ele diz que há diferentes mecanismos de se comunicar com, digamos assim, com outras ferramentas externas, né, por meio de APIs, né? Então, eu vou dar clique aqui e aqui aparece uma descrição, né? Você, evidentemente, a gente vai utilizar o quê? O método com Remote API, né? Que existe ROS. ROS é o Sistema Operacional para Robótica, né? Que também já está bem consolidado, tem toda a sua história lá no Linux e tal, né? Mas isso significa que podemos trabalhar lá. O sea que, na verdade, você pode fazer várias aplicações em ROS, em Java, em Python, em C++, e você comunicar com o Coppelia Syn. Então, aqui eu vou utilizar o Remote API, né? Que é como se fosse uma maneira genérica de me poder comunicar com várias plataformas ou várias linguagens, né, que não necessariamente são Lua, né? E aqui, por exemplo, ele fala da, da comunicação com C++, com Java, com Python, com MATLAB, com Octave, né? Obviamente a gente está interessado aqui no MATLAB, né? Então vamos ver aqui. E aqui ele fala dois lados da comunicação, o lado cliente e o lado servidor. Evidentemente o servidor é quem? O Coppelia Syn. O lado cliente vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar externa, nesse caso o MATLAB, né? Então a gente tem aqui, ele diz, né? Se suporta, o lado cliente suporta C++, Python, Java, MATLAB e Octave, né? Instruções de como habilitar a comunicação remota API, né? Está aqui. E aqui ele diz, né? Então, como a gente vai
utilizar MATLAB, né? Então, o cliente vai ser o MATLAB e a gente vai fazer o seguinte, ele disse que precisa utilizar três coisas aqui. Um aplicativo M-File, que os M-Files são um tipo de arquivo do MATLAB, né? Então, ele tem dois aqui que ele sugere, que são o Remote API Proto e o REM API M, né? Então, são dois tipos, né, de arquivos que você tem que utilizar e esse aqui, né? Um DLL, né? Uma biblioteca de ligação de Dynamic Library Link, né? Que são as típicas de Windows, né? Aí você tem esses três arquivos. Aí você acha eles na pasta onde você instalou Copeliacin, né? Copeliacin está instalado nesse caso, vamos ver aqui. Vou pegar aqui o Copeliacin. Aqui, por exemplo, no meu caso, está instalado aqui, ó, Copelia Robotics. Abro ele, certo? Abro Copeliacin, né? Ele diz que está aqui nesse endereço, Programming Remote API Bindings MATLAB. Então, você vem aqui, ó. No meu caso, vou fazer o mesmo procedimento, está em Programming, depois Remote API Bindings e aqui depois MATLAB. MATLAB de novo e pronto, aí está. Esse arquivo é Remote API Proto, está aqui. O REM API M está aqui. E a biblioteca de ligação dinâmica, não estou vendo aqui, ele está dizendo que... Vamos ver aqui, se não está aqui, então deve estar por aqui em outro lugar. Bom, e evidentemente mudou um pouco, até porque, deixa eu ver. Não, esse aqui também não é. Mas a indicação que ele está dando é essa, deveria estar esse arquivo, o Remote API DLL, né? Tá aqui, Tá em MATLAB, lib, professor. MATLAB, e deveria estar aqui, né, gente? Bom, se ele, para vocês deve estar aí. Se não estiver, em todo caso, eu tenho ele aqui porque eu já fiz esse mesmo procedimento. Eu muito provavelmente eu não copiei, eu cortei e colei, né? Tipo, eu não copiei e colei, né? Então provavelmente por isso não está aqui. E eu já coloquei aqui na aula de hoje, na pasta da aula de hoje que está aqui, ó, certo? Mas eu vou deixar aqui para nas próximas aulas não chegar a essa mesma conclusão de que eu cortei e colei, né? Então, está aqui, ó. Então, tem que estar os três arquivos, né? Remote APM, que está aqui, a biblioteca e esse outro aqui. Pronto. Então, esses três arquivos você vai encontrar lá, vai copiar e vai colocar na sua pasta onde você está trabalhando. Então, copia, cola aqui e... Cadê o outro? Está aqui. Pronto. Então, inicialmente isso. Agora, ele já vem com, inclusive ele está dizendo aqui, veja o programa simpletext.m, certo? Para um exemplo, né? Bom, isso é interessante, então eu vou copiar ele aqui também e vou colocar nessa pasta, certo? Aí. E é sobre ele que a gente vai fazer o teste, né? Obviamente vamos a utilizar algumas sintaxes, algumas instruções que o próprio API, a API de MATLAB para se comunicar com Copeliacin oferece, né? Bom, então já mostrei de onde a gente tira isso, né? E agora sim, vamos para o MATLAB, né? Então, estando aqui no MATLAB, né? Já que está aparecendo esse arquivo que acabei de copiar e colar, né? Que é esse aqui, um exemplo, né? Aqui, ó, ele está inclusive dizendo, tenha certeza de ter configurado corretamente, né, o lado servidor, né, o sea, Coppelia assim. Dice que coloque um script filho, né, na cena e, bom, antes de começar a execução, acrescente isso aqui, ó, que foi justamente o que eu fiz aqui, ó, né. Coloquei isso aqui, certo? Você pode colocar isso aí, ou você pode colocar também de outra maneira, colocando aqui, ó, adicionar dummy, e aqui colocar adicionar shell script, né? Que é o que ele está dizendo lá, né?
E aí você abre ele e dentro dele coloca o que ele está pedindo, né? Que é justamente aquele comando, né? Esse aqui. Copiar, colar, né? Mesma coisa, né? Certo? Mas para você não ter que deixar isso separado, você pode deixar isso aqui, no próprio do robô, no próprio init do robô, né? Então, só estava explicando caso vocês queiram fazer de outra maneira, né? Aí está. Pronto, vou apagar isso aqui. Pronto, ficou assim. O que que a gente tem aqui então? A gente tem, né, um programa que ele primeiro disse que a comunicação, ou o programa iniciou, depois tem mais gente chegando aqui. Pronto, tem duas, bom, enfim. É, temos aqui, né, a chamada, né, ao, a chamada a biblioteca, né, que permite a comunicação com a clave. Isto aqui é somente para em, para que para fechar todas as conexões existentes, né? Caso você tenha alguma cena em andamento, quando você roda isso, você fecha as conexões da API, né? Ou seja, tipo, a API é como se fosse um canal de comunicação, e com isso aqui você cancela as que estejam vigentes para você dar início a esta, né? A essa que está aí, que vai iniciar agora. A configuração é feita dessa maneira aqui, né? Então, o endereço, o localhost, né? Comumente conhecido, a porta que vai utilizar, né? Que mais informações tem aqui? Se você não sabe tudo sobre isso aqui, por exemplo, se a gente não conhece bem o que que ele faz, a gente pode fazer o seguinte: vamos, vamos mudar um pouco aqui a nomenclatura. Vamos chamar aqui de, vamos chamar de vrep aqui. Vou criar uma variável chamada vrep, né? E aqui vou colocar vrep.simFinish, né? Finalize todas as conexões vigentes e depois dentro dela acesse isso aqui, né? O simples start, né? Que é o que inicia, né? Um nó, como um processo. Esse processo vai ter um ID associado, né? E pronto. Se ele for maior que -1, né? Então, em outras palavras, se ele dá -1 é porque não houve conexão. Isso aqui, na verdade, é um método que me retorna um valor negativo caso a comunicação não seja estabelecida. Então, evidentemente, se ele for diferente de -1 ou maior que -1, ou seja, um número positivo, então é porque, evidentemente, houve uma conexão sucedida, né? Pronto. Bom, daqui para lá, o que podemos fazer? Podemos testar, evidentemente, como que podemos testar esse script que já está aqui pronto, ele faz o que, na verdade? Vamos ver, então. Eu vou colocar ele aqui assim e vou colocar isso aqui assim, certo? O que esse script faz, né? Eu vou simplesmente rodar aqui a simulação. E aqui eu vou rodar isso. Opa, está dizendo que tem um erro aqui. Bom, esse erro é por causa disso aqui. Ele disse que sim, é uma variável não definida, porque eu troquei por vrep. Então, eu vou colocar aqui vrep. Vamos aproveitar que estamos fazendo isso e eu vou explicar esse código, já que eu vou ter que mudar várias vezes a variável sim por vrep. Então, aqui, por exemplo, ele obtém todos os objetos que estão dentro dessa cena, certo? E ele me vai devolver isso em uma variável objs, né? Aqui, por exemplo, eu vou colocar vrep de novo. Aqui também, certo? Que mais? Aqui, por exemplo, vrep também, certo? Vamos fazer o Professor, seguinte. boa noite. O senhor consegue me escutar agora? Acho que não.
Sim, ponto, e vamos substituir por vrep ponto. Né? Bom, até aí essa parte do código, ela faz o quê? Ela retornar o número de objetos, né? Essa parte aqui já vou explicar basicamente o que que ele faz. Pronto, agora sim, salvei, atualizei a variável de acordo com o que a gente queria, né? Vamos, a simulação já está rodando, agora o que eu vou fazer é rodar aqui também, e aí está. Número de objetos na cena 37, e se eu modifico a posição do mouse, observe que ele me entrega, né? Eu fiquei movimentando o mouse dentro da cena, né? E ele me deu uma posição em X para o mouse. Bom, é isso que esse exemplo faz, né? Claro que isso aqui, pois, para nós agora não tem nenhuma utilidade, né? Somente para mostrar para vocês qual seria o objetivo desse algoritmo que está aí como algoritmo de teste, né? De exemplo que o próprio Copelius traz, né? Obviamente isso aí não nos interessa, né? O que nos interessa é mexer com o robô que está em cena, né? Então, o que que vamos fazer primeiramente? Vamos identificar as sintaxes que a gente precisa para que isso funcione, né? Então, primeiramente vou criar aqui, ó, imediatamente depois da conexão sucedida, né, da detecção da conexão sucedida, vou colocar algum tipo de estrutura, um vetor, né? Um vetor com strings, né? E esse vetor vai ter o que aí dentro? Ele vai ter os nomes de cada junta, né? Que eu quero mexer cada junta, né? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, ó, na hierarquia. Opa, cadê? Opa, não, eu tirei a hierarquia, foi? Vou parar aqui um momento. Onde está aqui? Hierarquia da cena, pronto. E agora vamos ver os nomes, né? UR5 join 1, UR5 join 2, 3, 4, 5, 6. Então, é ir aqui no MATLAB e criar essas nomenclaturas. UR5 join 1, né? Que seria a junta 1. E aí, daí para lá seria o quê? Simples, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Pronto. Por que que eu estou fazendo isso? Na verdade, no MATLAB, né, a gente precisa criar uma estrutura com os nomes, né, de cada junta, porque esses nomes vão permitir criar objetos que o VREP vai detectar, né, lá internamente, né? Então eu vou criar esses nomes, certo? E depois eu vou pedir para que ele confira, né? Se, tipo assim, para que ele confira lá na cena qual é a junta cujo nome é UR5Join3, por exemplo, e ele altere alguma coisa lá, né? Até o momento eu não entrei ainda nas sintaxes próprias da API, né? Estou só usando MATLAB puro, né? MATLAB do jeito que ele é, né? Agora eu vou dizer a ele que pegue as posições, né? Aqui eu vou colocar as posições, por dizer assim. Posições não, na verdade não, eu vou criar objetos, né? Então vou colocar joins, né? Juntas, né? E um vetor de zeros. Isso aqui é sintaxe do MATLAB, zeros de 1 por 6, né? Uma linha de 1 por 6, certo? Pronto. Bom, agora sim, bom, tudo isso que está aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, a gente não vai usar. Vou apagar tudo isso, certo? Observem que, na verdade, eu fiquei apenas com o if, né? Então, eu vou deixar ele aqui, na verdade, end, para fechar o if e pronto, né? Só isso.
Na verdade nisso, não. Deixa ele aqui melhor. Aqui, pronto. Agora sim, né? Se o processo, se a comunicação foi sucedida, ele vai executar tudo que estiver dentro desse if. Se não, ele fecha o elemento criado, né, para a comunicação API e fecha o programa. Acabou. Então, o que nos interessa executar tem que estar dentro desse if. Pronto. Agora sim, vamos ver algumas sintaxes próprias da API do MATLAB para se comunicar com o VREP. Uma delas seria, vamos aqui no manual, né? E vamos aqui onde diz Coppelia API Framework. Pronto. Vamos mais uma vez procurar aqui. Remote API. Algumas associadas a MATLAB. E aqui está. Remote API Functions para MATLAB. Então, uma primeira função que eu quero é dar um objeto. Na verdade, aí é uma abordagem típica de linguagem de alto nível, né? Tipo assim, eu quero que cada... Bom, nessa abordagem de programação orientada a objetos, vocês devem lembrar, né, que quando você cria um objeto, nesse caso o VREP é um objeto, né? Mas na verdade esse objeto ele tem um bocado de atributos, métodos, etc. Então, nesse caso, eu vou querer que para a cena em questão VREP, eu quero obter objetos, certo? E esses objetos eu vou eu vou armazenar em um vetor, né? Só que esses objetos, o que vai acontecer? A API vai lhe associar um número. Em outras palavras, eu vou entrar aqui, certo? Vou fazer um teste aqui rápido. Eu vou fazer assim, vrep é a cena, ponto. Ponto para quê? Para acessar alguma coisa, um método, alguma coisa que ela tem. E esses métodos estão descritos na API. Um desses métodos é esse aqui. Vou colocar procurar sim x, sempre é sim x, né? E depois colocar get, né, para obter, né, object, né, object handlet. É como se fosse um manipulador, né? Então, assim, quando essa instrução aqui é para obter, né, obter um manipulador, um objeto que me permita manipular alguma característica desse objeto. Por que isso? Como a gente está trabalhando com uma API, essa API ela tem que extrair algum método de poder me comunicar com esses objetos que estão lá no VREP. Então, por exemplo, se eu quero um robô que tem 6 juntas, a cada junta eu vou lhe associar um objeto. E, obviamente, a um objeto, nesse caso junta, eu tenho que lhe associar características falando computacionalmente, mas fisicamente estamos falando de que velocidade, posição, força, etc. Só que todas essas unidades, todas essas, digamos assim, todas essas variáveis, grandezas físicas, computacionalmente são objetos, né? Então, em outras palavras, eu tenho que primeiro identificar os objetos de cada junta e depois a cada objeto que representa cada junta, eu posso lhe associar variáveis que correspondem à sua posição, velocidade e força. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para testar é isso aqui, ó. Vou utilizar essa instrução, vrep ponto isso aqui. Aí agora teríamos que ver o que parâmetro a gente passa para essa função. Tá aqui, ó. Ela disse, ó. Opa, não. Que foi que eu fiz? Aqui. Nossa. Aqui. Você precisa passar o quê? Número do cliente ID. E nesse caso, estamos falando o cliente ID, nesse caso aqui, o MATLAB. E a gente já criou isso, como aqui, ó, quando a gente fez isso aqui, ó, cliente ID. Ou seja que quando eu estabeleci a comunicação entre o MATLAB e o VREP, o MATLAB, que é o cliente, ele já tem um ID. Então, esse seria exatamente o que ele está pedindo lá, né? Então, vou copiar e colar aqui, e esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é qual? É do tipo string, objeto, o caminho do objeto, né? Caminho do objeto. Nesse caso, como é string, né, esse caminho tem que ser basicamente o quê? É o nome daquele objeto no Coppelia assim. Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar a articulação 1. Essa articulação 1 é um objeto computacionalmente na API, interpretando lá no MATLAB, né? Então, o nome dela é UR5 Join 1. Então,
Não é à toa que eu coloquei aqui um vetor com todos os nomes, né, das juntas. Então, aqui teria que ser que join, né, names, e eu vou acessar isso assim, né, com, com chaves, né, e não corchete, né, porque estou acessando um vetor de strings, né, certo? E aí, o que eu estou dizendo nesse caso? Na verdade, essa estrutura aqui não é nenhuma matriz, nenhum vetor, né? É o que chama uma célula em MATLAB, né? Uma célula pode conter elementos que podem ser matriciais. Então, é como se fosse uma matriz de matrizes, né? Só que aqui, evidentemente, estou usando o quê? Para cada elemento da célula, estou associando única e exclusivamente o quê? Um uma string. Agora, por que utilizar célula e não utilizar matriz? Isso já é coisa da API que foi criada para se comunicar com o MATLAB, né? Com o VREP. Então, aqui já são condições próprias. Então, eu estou criando esse vetor aqui, não como um vetor, e sim como uma célula, porque é um requerimento da própria API, né? Bom, aí então eu chamo, nesse caso estou chamando a junta 1, que seria join UR5 né? Que mais? Outro argumento do tipo numérico é o que? O modo de operação. O modo de operação, ele aí tem várias coisas a ser faladas, mas olha, existem com a mudança da versão, eu percebi que realmente o melhor jeito de se trabalhar é isso aqui, ó. Esse modo de operação que aparece aqui. Esse modo de operação aqui é um número, só que aqui na verdade é uma constante interna da API, né? Mas se você tiver dúvidas, você entra aqui, onde diz Remote API Functions, Operation Modes, né? E aqui está, Sims Open Mode Blocking, né? Esse aqui é o modo de bloqueio, né? O comando é enviado e a função esperará a que a resposta atual, né? Esperará pela resposta, né, que seja gerada, né, e, e devolve essa resposta, né? Então, em outras palavras, esse aqui é o que eles estão sugerindo que funciona mais apropriadamente com essa instrução. É bom se detalhar para isso, porque já vi que isso aqui dá muitos problemas e com cada versão, realmente, isso aqui não foi muito legal, né? Com umas versões funcionou, com outras não, enfim. Então, assim, com essa versão que eu estou tendo aqui, que eu acho é a última versão, isso aqui funciona corretamente. Então, eu vou utilizar essa mesma opção que eles estão sugerindo, certo? Só que, na verdade, isso aqui é uma constante, certo? E ela está associada ao objeto. Nesse caso, o objeto é a cena. E a cena no MATLAB tem um nome chamado VREP. Então, eu vou colocar aqui VREP, ponto, opa, ponto, o que ele está sugerindo aí. Copiar, né? Pronto. Desse jeito, eu tenho que eu estou acessando por meio da comunicação API entre MATLAB e Coppelia Sim, estou acessando a junta número 1 e eu vou utilizar uma comunicação baseada nesse princípio, né, de bloqueio, ou seja, eu vou enviar e somente vou enviar de novo quando eu receber a resposta do primeiro envio, em outras palavras, né? E aí, usando isso aí, só fica se perguntar, esse método aqui devolve alguma coisa, retorna alguma coisa? Porque se retorna, é obrigado a ter um igual aqui e alguma coisa aqui, né? E evidentemente, né, aqui ele diz que ele retorna, né? Ele retorna o quê? Um código, certo? Um número, né? E ele vai retornar o manipulador. Então, evidentemente, a gente precisa disso, né? Porque se a gente vai manipular essa junta, eu quero manipular, por exemplo, a posição dela. Então, eu preciso do manipulador. Então, o handler, né, que está escrito aqui, é como se fosse um intermediário que permite você se comunicar com as características físicas da articulação, seja velocidade, posição, ângulo, o que quiser. Então, na verdade, você vai precisar sim dar um nome para isso, né? E é aí onde, evidentemente, esse handler, né? Ele está dizendo aqui, handler é de que tipo? Então, você diz que é um valor numérico, né? Aqui, por exemplo, aqui ele está dizendo que na sintaxe, né? Ele diz, ó, handler é do tipo numérico e o código que ele retorna é numérico. Então, pô, então vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui, tudo isso aqui, ó, essa partezinha,
e eu vou colar aqui. Só que aí eu vou colocar, obviamente, tirar esse number e vou tirar isso aqui também, certo? E aí está. Do jeito que está aí, significa o quê? Ah, bom, eu quero agora que ele... Bom, agora eu já testei isso, vamos colocar essa instrução aqui do MATLAB, que significa o quê? Imprima, né, display, né, coloque na tela, no Command Windows, né, o valor de return code é igual a, aqui a gente coloca str to num, acho que é isso mesmo, e colocar return code. Bom, eu não me lembro se é essa instrução aqui. Vamos ver. O MATLAB tem algumas funções que converte string para numérico. É isso mesmo. Uhum. Na verdade, vamos fazer o contrário, né? De numérico, perdão. Eu fiz aqui bobagem para string, para que assim eu possa concatenar, né? E aí está, né? Numérico para string e a gente tem que ver o que ele devolve, né? E a mesma coisa a gente vai fazer para o handler, né? Pronto. Então aí a gente vai comunicar, vai salvar primeiro, né? Vamos rodar aqui o Copele assim, pronto. E vou rodar aqui. Opa. Bom, peraí que ele tá me dizendo que utilizei muitos argumentos aqui. Bora ver o que foi que eu fiz aqui. Hum... Acho que... então o problema é isso aqui. O problema é somente o fato de que no MATLAB, né, a gente tem que usar tudo em forma matricial, né? Então, é isso aqui. O Copelli assim está rodando. Eu vou dar aqui play. E aí está. Return code 0 e o handler 18. O manipulador é 18. Isso aqui 0. Pronto. Que significa então isso? Significa que o número 18 vai representar a junta número 1. Então, se eu tiver um número negativo aí, então provavelmente deu erro no acesso aos elementos da cena. Então, isso já significa, essa pequena parte de código que a gente fez, ela está representando o quê? Está dizendo que o MATLAB primeiro se comunicou e, de fato, aconteceu a comunicação. Por quê? Porque ele entrou no if, né? Se ele não tivesse entrado no if, isso aqui não teria acontecido, logo isso aqui não seria impresso. Beleza. Por outro lado, uma outra coisa que está certamente garantida aqui é o fato de que ele acessou a cena, conseguiu identificar com esse nome a junta 1 e ele me devolveu um manipulador. Essas são as coisas importantes, né? Pronto. Bom, isso seria, digamos, que a primeira coisa que eu queria falar hoje. Tipo, existem algumas sintaxes, algumas coisas, né? A segunda coisa tem a ver com a implementação, propriamente dito, de uma comunicação um pouco mais, tipo assim, uma comunicação e um controle do robô que está lá no Copelha, assim, um pouco mais interessante, coerente com o que a gente vem falando, né, nas aulas, né? Então aí vamos fazer o seguinte, vamos comunicar com todas as juntas, né? E vamos criar um manipulador para cada junta. Então isso é o mesmo que vir aqui e fazer isso aqui, ó. É... 6 juntas, né? Aí está. Um, dois, opa. Dois, três, quatro, cinco e 6. Só que o handle já não vai ser uma única variável, então para isso é que eu utilizei essa variável joins. Ela é do tipo numérica e handle, o manipulador, ele é numérico. Então eu vou colocar aqui assim, joins 1, opa, aqui, certo? Né?
E aqui eu vou colocar joints 2, 3, 4, 5 e 6, de tal maneira que, né, eu vou ter um vetor onde cada elemento é um número que representa o manipulador das juntas, né? E aí está. Então, pronto. Certo? Então, agora a gente pode ver esse vetor, né? Como que ele ficou. Então, vamos colocar aqui joins. Vamos, certo? O VREP ele está ainda em andamento. Então, vamos só rodar aqui. E aí está, 18, 21, 24, 27, 30 e 32. Esses números representam o quê? Primeiro, que a conexão foi sucedida, e dois, que você já tem como manipular o que você quiser nessas juntas, que é basicamente o que a gente quer. Eu quero, por exemplo, eu quero pegar a junta 1 e que ela rote 30 graus. Poxa, eu primeiro tenho que ter permissão para isso por meio da existência de um manipulador. Manipular me refiro a um elemento, objeto que nos permite manipular o comportamento dele, né? Lá na cena, né? Então, pronto, aí já está feito. Então, aqui, eu posso deixar aqui um tipo, a maneira de comentário. Pronto, certo? E agora, o que que a gente pode fazer? Vamos criar um for, né? I igual a 1 até 6, porque eu quero fazer o que dentro desse for. Eu quero que ele percorra cada uma das juntas e assigne uma posição, né? Que eu quiser. Então, comecemos por ver uma outra sintaxe aqui, uma outra instrução. É aquela que é sim_x, tudo começa com sim_x, e depois vem set, eu vou colocar set, na anterior era get, né? Obter. Set, colocar, né? Colocar posição, né? Só que tem dois tipos de posição, a posição e a posição desejada, né? Nesse caso, eu vou mudar a posição desejada, né? Por quê? Vamos aqui no MPLab, vamos aqui no Copel assim, né? E observemos que aqui, ó, temos juntas, né? E as juntas têm posição aqui e tem... Peraí, vou parar a simulação, aliás, porque não dá para ver assim. Cada junta, ela vem com uns parâmetros dinâmicos e é aqui onde você tem target position, né? Você tem posição e target position, né? A target position tem a ver com controle. Observem que aqui esse control loop enable, né? Esse target position é associado a um controle. Ou seja, se eu não habilito isso e eu coloco um target position, né? Vamos ver, isso a gente vai testar, vamos ver se acontece. Se eu habilito o controle e boto o target position, né? Vou ver se realmente funciona ou não funciona. Então, na verdade, é aí onde vem a questão de hoje, né? Primeiro vamos testar isso, né? Então, eu quero primeiro testar, modificar esse target position, né? A target, né? Posição desejada, né? Então, vamos fazer assim, vrep ponto, né? E vamos utilizar isso aqui, ó. Set target, aqui está, opa, não, set join target, aí está, position, está aqui, ó. Ela funciona dessa maneira aqui, ó. Eu já vou copiar e vou colar isso aqui, ó. Diz assim, precisa do cliente ID, ou seja, o ID que representa a senha, a conexão. Já temos ele, que é cliente ID, já está aqui, ó. É o mesmo aqui, o mesmo que usamos aqui, é o mesmo que ele vai precisar aqui. Do tipo numérico ou manipulador, nesse caso, pues vai ser um número. Esse número vai ser o que está dentro do vetor joints, né? Então, eu vou colocar joints, joints, né? E porque quando ele vai na posição 1, então aqui vai ser joins 1, então vai associar ao número 18, que está correspondendo à junta 1. Quando seja i igual a 2, vai ser joins 2, que vai representar o número 21, que representa, por sua vez, a junta número 2, e assim por diante, né? Target position é aqui onde você coloca o valor do ângulo
Isso aí é fundamental. Aí vem a questão. O ângulo tem que ser em graus, em radianos. Bom, isso aí é uma discussão porque como as versões foram mudando, mas o VRAP dessa vez foi um pouco mais, digamos assim, na última versão ele foi bem mais atento a deixar claro isso na documentação. Tanto é que aqui, ó, na documentação, vamos aqui onde diz, cadê? Copel assim, API, aqui, aqui, aqui e aqui, né? Ele disse, todas as unidades que vão e voltam da API são em metros, quilogramas, segundos, e olha que eles foram bem enfáticos quando falaram de posições angulares. Colocaram ainda em negrita, radianos, né? Ou a combinação deles, a menos que alguma coisa seja explicitamente indicada. Bom, essa questão aí é importante, porque você está lá no MATLAB, e aí você vem aqui para o VREP e vê aqui que a junta ela exige que esteja em degraus, certo? Mas não precisa que sejam degraus, só porque aqui diz que é degraus. O que importa é o que a API, que é a que se comunica com o Copel assim, manda, né? E ela está mandando a que seja em radianos. Então, se você quer colocar 30 graus aqui, você vai ter que colocar π sobre 3 lá no MATLAB, né? Então, na verdade, só para não se enganar, né? Então, pronto, então vamos colocar um ângulo, né? Vamos colocar θ aqui, uma variável θ. Vamos criar θ como se fosse um vetor, né? Vamos criar aqui, ó, θ, um vetor de 6 ângulos, né? Inicialmente, só para testar essa comunicação, eu vou colocar um ângulo, ângulos fixos aqui. Então, vou colocar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 30 graus, né? Vou colocar aqui ângulos em graus, né? Certos? E aqui eu vou colocar θ vezes π dividido 180, para que ele me envie o ângulo que eu estou mandando em graus, porque de pronto para mim vai ficar mais interessante eu ver aqui, né, que aqui está em graus, então eu vou dizer, eu quero mandar ele em graus, né? Só que na verdade eu tenho que mandar em radianos, quando na verdade quando chegue lá já vai chegar em graus também de novo. Então, para eu não perder essa interpretação, eu boto aqui em graus, aqui internamente faço a conversão, só que aqui eu vou colocar θ aqui. Θ, vamos colocar aqui θ I, né? Para que assim ele mande a posição do ângulo associado com a junta, né? E o último modo é o modo de operação com que se fará essa comunicação. Olha, aqui ele sugere, vamos outra vez voltar aqui para a API de MATLAB, né? E vamos procurar SynX set join target position. Aí, pronto. Ele disse que o melhor modo é esse aqui. Modo one shot, né? Aqui, ó. Então, é o número. É só ir aqui, colocar one shot e pronto. E aí está. Tá feito. Vamos a colocar, eu coloco aqui esse comando do MATLAB, que é como se fosse um delay, né? Vou colocar um pause de 0,8 segundos e pronto. Vou colocar aqui 30, aqui 10 graus, aqui vou colocar 90, aqui vou colocar 0, aqui vou colocar 15 graus e aqui vou colocar, sei lá, 75 graus. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele começa a rodar esse for, né? Ele vai ele vai executar um giro de 30 graus na primeira junta, espera 0,8 segundos e vá para o outro, segunda junta, vai gerando um movimento de 10 graus. Por que graus tudo? Por quê? Porque todas as juntas são de revolução, né? Mas pode acontecer que tenha uma junta de revolução e uma outra prismática. Prismática é deslocamento em metros, né? E tem que ser em metros, pelo que já vimos lá na guia, né? Todo tem que ser em metros, quilogramas e radianos, né? E segundos, né? Quando é tempo. Bom, aí está, né? Então, agora o que a gente pode falar. Bom, e uma coisa que já estou esquecendo. Ele devolve um código, né? E esse código
Aqui ele diz que é como uma bandeira, né, flags, né? E ele diz que quando é 0 é porque está tudo ok. Então, a função foi executada de maneira certa, corretamente. Então, é isso aqui. Ele envia um 0. Então, a gente tem que respeitar isso aí e colocar essa última parte aqui, ó, aqui, do outro lado, né? Igual, né? E aqui colocar só isso. Essa variável, o MATLAB principalmente tem uma mania de simbolizar com uma linha embaixo quando você está colocando uma variável que você não está usando em nenhuma outra parte. E evidentemente, essa variável, além de ser a mesma, porque aqui vai dar 0, 0, tudo está dando 0 porque está tudo ok. Ou seja, está tudo feito de maneira correta. Então, quando isso é 0, né? Pois igual a gente não vai usar esse número para mais nada, a menos que você queira dizer aqui uma mensagem disp, né? Se, né? Return code igual a 0. Então, coloque aqui, então, disp, né? Configuração, ok, sei lá, certo? E end. Vou colocar assim melhor, certo? Pronto, aí observen que já teve uma que já não está ressaltada, as outras seguem, por quê? Porque já é duplicidade, então ele diz que está tem duplicidade, mas isso é só um wording, né? Tipo uma advertência, isso não é nada que vai impedir, né? Então, bom, agora sim, vou voltar aqui para vou copiar ele assim, vou rodar ele aqui, vou tentar trazer ele mais para cá, pronto. Quero que dê para ver todos os movimentos que a gente vai executar, certo? E agora sim, então vamos executar ele aqui. Opa, deu um erro aqui que foi... Ah, pronto. Isso aqui é importante. Eu coloquei aqui a variável, mas isso aqui é uma constante que está associada ao objeto da cena, que é aqui em VREP. Então, obviamente, faltou isso aqui. VREP, ponto, né? Salva e executamos de novo. Vou somente limpar aqui a tela e pronto, executamos. E aí está pronto e pronto. E finalizou o programa. Observem que ele executou o movimento, claro que foi algo relativamente rápido, né? Não deu para ver. Vou fazer de novo aqui. De novo aqui. Vou dar um play aqui. Certo? Ah, e então posso fazer o que agora? Ah, bom, já que eu entendi como que se comunica o MATLAB com o VREP, agora vou modificar algumas coisas. Por exemplo, essa aqui é a segunda junta, que seria essa aqui. Eu quero que ela se movimente 90 graus. Pronto. Então vou colocar ela aqui 90 graus. Essa primeira se movimentou 30, vou querer que seja agora 180. A terceira junta é essa aqui, eu quero que ela se movimente menos 90. Pronto. Então, vamos colocar aqui menos 90. Essa junta aqui é a junta 4, 0 graus, né? Então, eu vou colocar agora para que ela se movimente 90. Essa aqui se movimentou 15, então eu vou colocar 60. E a outra que fique com 0. Pronto. Então, vamos rodar de novo. E aí está. E aí está. Né? Então, ficou bem claro que realmente existe essa comunicação. É uma coisa bem simples. É somente aproveitando que essa aula está gravada, vocês podem pegar e fazer a mesma coisa, reproduzir e ter contato, né, com estas duas ferramentas. Bom, agora feito isso, vem outra questão agora.
vamos agora testar um algoritmo, né, que coloque em jogo esses, digamos assim, esse marco teórico, né, que a gente viu na aula passada, né? A gente falou de criar uma matriz de rotação e a gente já fez de uma maneira bem simples. Criamos um algoritmo aqui no início da aula que eu passo para ele o ângulo em graus, né? E ele me vai devolver o quê? Uma matriz R, né? Que é um elemento sempre de quê? De SO3, né? Então, vou colocar aqui, ó. Sendo R um elemento de SO3, maiúscula, né? Certo? Bom, e temos outra questão na aula anterior, né? Na aula anterior eu mostrei também que com esse algoritmo aqui a gente transformava, né, um vetor que representa informação de velocidade ou posição em uma versão SO3 minúscula que é uma álgebra de Lie, ou seja, uma álgebra do grupo SO3, né? Vou colocar aqui, ó. Tendo SO3 uma elemento, um elemento da álgebra de Lie do grupo SO3. Álgebra de Lie, então, geralmente se escreve como, eu escrevi, né, como SO3. A diferença está em que SO3 maiúscula é o grupo, SO3 minúscula é a álgebra. São os elementos que fazem parte da álgebra, que são as matrizes antissimétricas. Pronto, isso já ficou aí. Agora vamos para esse programinha, que é o que a gente está fazendo hoje, que é a comunicação, e vamos utilizar isso de maneira estratégica aí, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui, né, o, o algoritmo, né? Vamos criar uma matriz de rotação R, certo? Só para testar, né? Claro. Testar o quê? Primeiro que ela nos vai devolver uma matriz de rotação. E posteriormente a ter a matriz de rotação, eu quero utilizar esse algoritmo aqui. O algoritmo é logaritmo. É aquele que eu passo a matriz de rotação e por um princípio de representação exponencial, ele me entrega o quê? O exponente, ou seja, o, ele me entrega o ângulo e o vetor, né? Que são esses aqui. O vetor em forma SO3 e θ, certo? Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar R igual a ângulo, esse é o algoritmo que a gente fez hoje, um algoritmo curto, né? E aí o que eu faço? Eu vou passar 30 como um ângulo, porque pelo que acabamos de falar, eu vou passar aqui um ângulo que vai estar em degraus e aqui eu transformo em radianos, né? Então pronto. Aí pego o ângulo 30 e aqui eu vou colocar o quê? Uma letra que representa ao redor de qual eixo eu vou girar. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter X, Y e Z, que embora a gente não tenha colocado, se colocamos Z, ele vai cair nesse else e vai executar isso, né? Então, pronto. Então, vamos colocar aqui, para que não fique muito aéreo, vou colocar Z, para que vocês saibam que estou me referindo a uma rotação de 30 graus ao redor do eixo C, né? E aí sim, só para conferir que isso de fato está certo, então vamos chamar esse algoritmo log3, que criamos na aula passada aqui, ó, log3. Ele me tem que devolver o quê? Do jeito que está aí, ó. Ele tem que me devolver, eu vou passar essa matriz R para ele e ele tem que me devolver o ângulo θ e um vetor em forma antissimétrica. Opa, mas isso significa o quê? Pois olha, se eu estou passando 30, ele tem que me devolver 30. Não é verdade? Então vamos ver, né? Vamos ver. E depois verificamos se é isso, né? Não vamos prestar um pouco atenção ao overwrap por um momento, ao Coppelia sim, vamos deixar de lado ele, não nos interessa o que aconteça, só quero testar aqui isso. Então vamos ver aqui rapidamente, eu não sei se aqui está rodando, não, está parado, então não vai acontecer nada, somente vou, na verdade tem que botar para rodar. Eu vou botar para rodar, mas o que aconteça aqui não me interessa agora, porque eu quero que ele desça e chegue até aqui.
né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui e vou rodar, né? Pronto, chegou aqui. Observem que return code 0, as juntas estão daquele jeito, né? Pronto. Isso é o bom de fazer passo a passo aqui com step, né? Agora eu vou ir um passo na frente. Teta ficou com esses ângulos que a gente quis. E aí vamos ver o que acontece, né, em cada iteração do Ford, né? Então, por exemplo, aqui tem R. Aí ele me deu uma matriz R, certo? Com 30 graus ele criou isso aqui. É coerente. No seguinte passo, ele vai aplicar o logaritmo disso. Então, o logaritmo ele me devolveu que, observem, θ 0,5236. Isso é o quê? Se eu vou ter 30, θ tem que ser coerente com 30. Então, seguramente esse número é o mesmo que, vamos ver, π dividido 6. É isso. Ele me está devolvendo θ em radianos, mas é coerente, porque π sobre 6 é o mesmo que 30. Então, está certo. Então, no nosso algoritmo da aula anterior, que é aquele que faz o logaritmo, está coerente, né? Aí ele me devolveu o ângulo de 30, né? Ou em radianos π sobre 6, que é 0,5236. E ele está me devolvendo também ômega chapéu, que é o vetor em forma antissimétrica. E aí está. É um vetor que, como vocês podem observar, ele só tem um elemento no terceiro, né? O último elemento, né? É um vetor de 3 dimensões e o último elemento é 1. Então, obviamente, estamos falando de quê? De um giro ao redor do eixo C. E aí está, é coerente. Então, pronto. E agora, o que que podemos fazer? Pegar esse ângulo e mandar para onde? Para as juntas, né? Na verdade, aqui, que foi que eu fiz, na verdade? Eu somente testei, queria testar o logaritmo e esse algoritmo aqui. Para quê? Para verificar que o logaritmo realmente está devolvendo o que tem que devolver, né? Que é o ângulo e o vetor sobre o subespaço invariante, né? Esse vetor, em outras palavras, sendo um pouco mais tipo um pouco mais detalhista, é o mesmo que um autovetor, né? Ou um vetor próprio. O eigenvetor, que chamam também na literatura, mas enfim, é um vetor próprio ou um autovetor, né? E esse autovetor tem a característica de que representa movimentos invariantes, né? Sobre esse espaço, né? Então, pronto, aí temos já, digamos que em resumo, conceitos bem sólidos e nesse algoritmo já implementamos isso. Bom, gente, eu acho que assim, por enquanto era isso que eu queria mostrar. Não sei se apareceu alguma dúvida aí, mas é basicamente isso que a gente queria fazer hoje. Não quero me estender muito hoje, porque hoje era mais para testar isso que a gente viu na última aula. A última aula foi uma aula bem com um comprimento considerável, né? Mas era para justamente abordar esses assuntos. Daqui para lá a gente tem que entrar mais na prática, né? Ou seja, tipo fazer mais algoritmos para fazer com que esses sistemas robóticos, né? Ou seja, se movimentem de acordo com digamos assim, as transformações, né? As transformações de rotação, etc, né? Eu vou parar aqui essa simulação, simplesmente vou tirar isso e vou dar continuar. E aí está, pronto. O que eu vou fazer agora então? Eu vou colocar θ aqui, né? E vou tirar isso aqui, né? Pronto. Vou colocar um ponto e vírgula. E pronto, e aí está. Então, a esse θ vai ser calculado, quer dizer, todos os ângulos vão ser iguais a quanto? A 30, né? Evidentemente, aqui eu vou passar θ e não vou convertir em radianos porque estou vendo que o θ, que essa função está me devolvendo, já está em radianos. Então, vamos lá. O que temos que observar aqui? Vou colocar tudo 90, né? Então, eu vou criar matrizes, né? 90 não, 80, para que não fique tão, né, na cara, né? E sabemos que seno é 90, né? Vai dar zero, né? É, perdão, cosseno é 90 vai dar zero, né? Então, vai ficar mais simples, né? Vai ficar quase uma matriz, vai ficar quase uma matriz de 0 e 1, né? Mas bem simples. Então, eu botei 80 para ficar diferente. E aí vemos o comportamento disto, tá? O Copelli assim já está rodando, eu vou botar aqui. Aí está. Vou repetir, porque eu acho que
E é basicamente isso, né? Então, observe, né? Eu poderia, inclusive, né? Poderia, inclusive, por exemplo, sabemos que as matrizes de rotação, elas são matrizes que são ortogonais, né? Então, eu não tenho como chutar aqui aleatoriamente uma matriz, né? Tenho que saber configurar essa matriz, né? Então, já temos um jeito para isso, que é isso aqui. Mas, evidentemente, a gente também tem uma maneira de criar uma matriz de rotação a partir do ângulo e é utilizando a fórmula de Rodrigues, né? Que a gente viu na aula anterior, né? Essa fórmula está por aqui. Está aqui, então a gente passa o ângulo e o vetor, e ele me vai dar R, em outras palavras, o exponencial. Então aqui temos uma outra estrutura, né? Então observem que na verdade já está feito tudo que precisamos, pelo menos sobre movimentos de corpos ou rotações de corpos rígidos no espaço. No espaço me refiro a 6 graus de liberdade e 3 dimensões, né? Então aqui está, ó. Aqui seria a parte contrária, né? O logaritmo é pego a matriz de rotação e ele me entrega o quê? Ele me entrega isso aqui. De certa maneira, isso foi o que foi abordado na aula anterior, né? Eu pego a matriz de rotação, ele me entrega isso aqui, né? Que foi o que o algoritmo que está aqui faz, né? Que seria esse aqui. Eu pego a matriz de rotação, ele me entrega o ângulo e o ômega chapéu, só que em forma matricial. Aqui está. Agora, se eu pego ômega chapéu e teta e faço um algoritmo que calcule isso, que não é nada complexo, né? Vocês podem fazer no MATLAB já, ele me vai devolver R. Então, observe, tem duas maneiras, já tem uma relação aqui clara. Você tem ângulo e vetor. Ou seja, se eu tenho ômega chapéu e eu tenho o ângulo, isso me vai resultar numa matriz R. Mas se eu tenho a matriz R, eu tenho uma maneira de, a partir dela, saber qual vetor sobre o qual eu estou fazendo o giro e o ângulo. Então, isso aqui é o exponencial e isso aqui é o logarítmico. Esse algoritmo aqui não foi feito, mas é somente implementar essa estrutura aqui. É somente criar uma matriz, um algoritmo que faz essa operação aqui, que é a fórmula de Rodrigues. E pronto, está feito. Que outra coisa a gente já viu então com isso aí? Que é somente a gente, né, vir aqui se quiser, né? Claro, você pode ir lá e estabelecer, né? Primeiro, os vetores sobre os quais você vai fazer o giro. Se vai ser x, y, z em cada junta. E depois você adicionar a cada um deles um ângulo, que é o ângulo sobre o ângulo que você quer girar, né? O ângulo sobre o qual você estabelece um deslocamento, né? Em cada junta. E testa com essa instrução aqui, certo? Bom, até aí tudo bem, né? Então, bom, digamos que aí a gente já deixou claro mais ou menos de que trata essa primeira, digamos que essa parte introdutória do VREP, da utilização dele com o MATLAB, né? Esses arquivos vão ficar disponíveis no Schoology. Dúvidas até aí, gente? Podem perguntar, podem falar. Se você não está conseguindo se comunicar comigo por aqui, tem uma sala aqui de bate-papo. Escreva aí suas perguntas que eu estou vendo aqui, tá bom? Podem falar. Ô, Tiago, se você está falando, eu não estou lhe escutando, viu? Tiago, se você está falando, eu não estou escutando você. Você poderia escrever? Professor, consegue me escutar agora? Aqui eu escutei.
Conseguiu escutar? Peraí, eu vou mexer aqui porque eu tô achando que sou eu. Ah, não, já sei qual foi o meu problema aqui. Tente falar aí se eu escuto você. Tá me escutando agora? Tô escutando. Boa noite, professor. Boa noite. Não, tá tranquilo. Eu só queria falar para você o seguinte: o bate-papo aqui, para mim, tá desativado. Não sei se é porque eu tô como convidado. E aí eu tava até tentando digitar aqui para falar com o senhor, mas não consegui. Mas tá ok. Tudo bem, tudo bem. Eu não sei por que tá desabilitado, não entendi. Deixa eu ver aqui o que que... Na verdade, eu não sou muito destro nessa ferramenta que eu, na verdade, eu não costumo usar o Teams, né? Mas deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Ativar... Aqui tá habilitado o chat. Agora pode? Veja aí se já... Não sei se é isso que eu fiz aqui agora. Não. Aqui para mim continua desabilitado. Aqui também, mas acho que a gente pode abrir o microfone, né, para perguntar, caso tenha alguma dúvida. Não, sim, com certeza. É porque eu achei que vocês estavam com algum problema no áudio, só que eu vi que todo mundo estava com o mesmo problema e falei, não, o problema devo ser eu, então. Aí eu vi que aqui, na verdade, a minha saída de áudio estava para outro, é porque eu tinha usado outra saída de áudio antes da aula de hoje e ela ficou configurada como padrão. Aí eu fui ver aqui agora, só fui alterar e já. Mas agora estou escutando vocês. Sim, então me digam, o que que vocês acham? Tipo, tá tudo tranquilo até aí? Tudo tranquilo, professor. Por enquanto tá ok. Certo, então deixa eu falar com vocês uma coisa. Se vocês estão atentos ao cronograma que eu passei para vocês dessa disciplina, se eu não estou errado, já temos uma atividade aí em jogo, né? A atividade número 1, certo? Deixa eu Seria ver pro aqui, dia 20, né? deixa eu ver aqui o cronograma e a atividade para me contextualizar. Eu acho que, a ver, hoje seria dia 6, né? Deixa eu ver, dia 6. Então, a atividade é para entregar dia 20, né? É isso mesmo? É. Acho que é isso mesmo. A atividade número 1, olha bem, ela já está em jogo, quer dizer, já está lá disponível, tem tempo, né? Mas eu vou abrir ela aqui para dar como uma contextualizada também, né? No objetivo da atividade, né? Aqui, ó. Então, vocês lá no Schoology vocês vão ter um arquivo, né? Paper lista número 1. Inclusive, esses papers são bem tranquilos de ler. São próteses, certo? E essas próteses, são próteses para punho, né? Para o punho e a mão, né? Especificamente, né? O que que acontece, né? Essas próteses são basicamente sistemas articulados, né? Então, isso é o que a gente está trabalhando aqui. Aí você vai pegar um artigo desses, você vai escolher um deles, certo? E sobre ele você vai fazer esses dois itens que estou descrevendo aí. O primeiro é fazer um esboço, certo? Um esboço que pode ser baseado em um desenho seu próprio, certo? Mas claro, um esboço que represente de maneira fiel, né? O que está lá, né? No, no artigo, né? Aí você vai destacar os subespaços invariantes que permitem os movimentos livres, ou seja, os movimentos que não estão restritos. Então, por exemplo, se eu tenho uma junta que representa o movimento de uma falange, né, de um dedo, essa falange deve ter um grau de liberdade, né, partindo do princípio de que um dedo não se pode movimentar lateralmente, né, a mais do que 2, 3 graus, né, por dizer assim. Então você tem que identificar os subespaços invariantes, ou seja, em outras palavras, os eixos sobre os quais se executam movimentos em cada articulação, certo? Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, já sabem, né? Vocês podem mandar suas dúvidas
no e-mail, né? Eu acho melhor, e explicando bem qual é a sua dúvida, né? Se vocês quiserem criar um grupo do WhatsApp, olha, eu permito porque, de certa maneira, a aula com vocês é remota e o WhatsApp sempre ajuda muito, né? Essa comunicação, digamos assim, eficiente, né? Então, se vocês querem criar um grupo aí entre vocês e posteriormente mandar as dúvidas por aí, fiquem à vontade, tá? É somente vocês me adicionarem. O contato está lá no próprio Schoology, né? Eu acho. Lá deve estar o meu número. Aí a questão é isso: vocês vão identificar os subespaços invariantes, o número de restrições de movimento, né? Ou seja, se por exemplo um dedo se movimenta de uma única maneira, tipo para cima e para baixo, isso é um grau de liberdade, né? Mas então, quantos graus de liberdade estão restritos? Pois se ele se movimenta em um sentido só, é porque os outros 5 dos 6 que ele deveria ter, já que está em 3 dimensões, estão restritos, né? E por aí vai, né? Então, basicamente é isso. Alguma dúvida até aí? Não. Então tá. Já no segundo item, vocês têm que falar sobre restrições impostas pela geometria dos atuadores. Aí está. Um dedo fica tão perto de outro que restringe o movimento lateral vizinho. Máximo ângulo de elevação de um dedo. O ângulo de descida do pulso. Essas são restrições. Tipo, você não consegue movimentar seu pulso, né? Totalmente 360 graus. Por quê? Porque você tem limitantes, né? Nos tendões, você tem limitantes no cartílago, a rigidez de uns comparativamente com outros cartílagos, ou pelo menos a parte do movimento, né, lateral, você tem umas certas restrições definidas pelos ligamentos, etc., né? Então, tudo isso, de certa maneira, vai definir quanto é o ângulo máximo de subida e descida do punho, por exemplo, quando for uma prótese que permite, né, o movimento desse membro nesse sentido, né? Aí você tem que, obviamente, ler o artigo e verificar isso. Essa primeira atividade é mais de você interpretar e conseguir destacar no artigo essas características que a gente tem visto ao longo dessas aulas aqui, dessas 7 aulas, tá? 7 ou 5, né? Porque a verdade é você não precisa desse conteúdo atual para resolver essa lista, somente os primeiros conteúdos, né? E, finalmente, propor digamos assim, uma contraproposta do sistema, né? Com o objetivo de diminuir as restrições. Tipo, se você vê que o dedo, por exemplo, ele está restrito no movimento para cima, o que você pode sugerir para aumentar esse movimento? Ah, eu vou colocar uma junta de revolução aqui e uma outra mais em cima para assim aumentar ainda mais o movimento, por exemplo. Ou eu posso colocar modificar o tipo de junta, em vez de uma junta de revolução, colocar uma junta universal, por exemplo. Aí entra em jogo muito tudo isso que a gente já viu até agora, né? Até agora que eu digo a aula número 5, né? Que foi a aula onde a gente terminou já essas questões de articulação, abordagens teóricas preliminares, tudo isso, né? Então, basicamente, a lista é isso. Dúvidas, vocês já sabem. Então, tá aí. Ó, por hoje era só isso, tá? Se vocês querem me perguntar alguma coisa, enfim, fiquem à vontade aí. Aproveitem que essa aula aqui é síncrona e tirem suas dúvidas. Enquanto isso, eu vou parar aqui a gravação, tá?